todas e todos. Chegamos ao nosso último encontro, o quarto encontro. E eu reservei para vocês, nesse quarto encontro, exatamente as duas categorias que eu elenco como importantes nessa minha pesquisa, que é a descoberta e a transgressão em Orgia de Túlio Carella, né? Eu queria dizer a vocês, finalizando, que é impossível que a gente coloque, primeira coisa, tudo que foi feito e pesquisado na dissertação. Provavelmente esse texto estará disponível no repositório da Universidade Federal de Alagoas, ou em outro momento em outros textos. Aqui a gente seleciona partes disso, né? Alguma coisa vai ficar de fora. E até dentro da própria pesquisa, muita coisa vai ficar. A gente não consegue fechar por um problema de tempo e por um problema mesmo de esforço físico e humano. Mas, enfim, a perspectiva que eu quero dar aqui é que vocês compreendam uma parte ou boa parte da pesquisa e é que a gente comece a levantar debates acerca da obra, que eu acho uma obra importante, né, e extremamente complexa, como eu já falei para vocês. Em grego antigo, orgia é plural de orgion, que era uma cerimônia de adoração ao deus Dionísio, né, cujas festas populares, as dionisíacas, eram centradas no tema do vinho. As mais importantes foram as grandes dionisíacas de Atenas, celebradas no princípio de março. Foram elas que deram origem ao nascimento da poesia dramática grega. Quem diz isso é Racquard, né, no seu dicionário da mitologia grega. Então, para mim foi muito importante enxergar o título de Túlio como um pontapé dessa mostra da intenção do autor, né? É um título forte, vocês têm que ver e concordar comigo que não é um título fácil, né? É um título que remete a um senso comum, né, de excesso sexual, né? Mas há também uma outra interpretação possível para o título, né, que eu ligo a um passado ancestral grego e ao teatro grego, né, de o colocar e o tirar dessas máscaras do teatro grego, né, que me permitem pensar que Túlio também pode ter escolhido esse título não só para mostrar esse excesso sexual, mas também para mostrar a possibilidade dessa nova representação sexual dele, que se existiu a gente não pode provar, não está em nenhuma outra obra de Túlio. Só a partir de Orgia que ele assume despudoradamente a questão, essa nova faceta sexual dele, que é homoerótica na essência, né? E para Bataille, o delírio sexual que afirma em sentido oposto um caráter sagrado é tipo da orgia. Da orgia procede um aspecto arcaico do erotismo. O erotismo orgiástico é, em sua essência, excesso perigoso. O mesmo Bataille considera o erotismo como algo que difere da sexualidade dos animais, no ponto em que a sexualidade humana é limitada pelos interditos, cuja transgressão pertence ao campo do erotismo. Portanto, o erotismo faz parte da natureza humana e está ligado, de certa forma, a uma transgressão. Como eu entendo transgressão nesse meu estudo? Eu penso muito como Foucault fala que o limite e a transgressão devem um ao outro a densidade do seu ser, e na existência de um limite que não poderia ser absolutamente transposto, vai dada em troca de uma transgressão que só transporia um limite de ilusão ou de sombra. Portanto, existe um limite dado dentro de uma convenção social e a transgressão é essa violência ou essa energia necessária para transpor esse limite, que está dentro da endóxia também, né? Essa convenção instituída dentro de um dado contexto social, né? E para transpor esse limite, né, é preciso o que eu chamo de uma certa violência. Violência aqui, entendendo violência como essa necessidade, essa energia necessária para transpor esses interditos, esses limites, né? Mas a pergunta principal é, por que Túlio transgride? Por que se transgride, né? Em Orgia, penso que a transgressão é a resposta à opressão que sofreu o autor. Levanto essa hipótese muito pela observação da minha pesquisa historiográfica. Recife desvelou a Túlio um outro lado da sua sexualidade,
ao mesmo tempo que houve um movimento de repressão quando da descoberta dos seus diários pelo Exército Brasileiro. A descoberta dos diários e o que neles continham cerceou o autor em algumas frentes. A primeira delas é com o convite a sair da universidade e do país, né? Esta me parece a tese mais acertada. E a segunda é pelo ostracismo seguido depois da publicação, em 1968, de Orgia, né? Ele entrou num ostracismo, ele praticamente não conseguiu produzir mais nada, chegando a morrer em 1979, né? Essa linguagem clara, navalha na carne, aliada aos elementos de pesquisa historiográfica, me fizeram chegar a esta conclusão. É uma análise possível se pensarmos que a condição na qual ele havia deixado sua Buenos Aires, uma esposa e uma carreira sólida como intelectual, logo encontrou um movimento de desconstrução quando o seu retorno à mesma Argentina, com a separação da esposa e o ostracismo produtivo. Túlio não escondeu a obra neste retorno, né? Pelo contrário, ele entregou, como eu falei para vocês já, aos amigos intelectuais portem cópias de Orgia, como nos assegura Machado, quando diz que, embora não noticiada pela imprensa argentina e sem importação para as livrarias de Buenos Aires, Orgia circulou naquela cidade pelas mãos do próprio autor, que distribuiu aos seus próximos 35 exemplares, a incluir nesses círculos críticos literários, escritores e editores. O que eu acho mais interessante e evidente é que a censura, de certa forma, não oficial, oficiosa, né, sofrida por Túlio enquanto ainda estava no Brasil devido às anotações de seus diários e a desenhos também, foi direcionada ao teor homoerótico que ele encerrava e que foi descoberto quando arrombaram seu apartamento quando ele estava sob a responsabilidade do Exército Brasileiro em 1961, quando talvez o Brasil não tivesse ideia da ditadura que viria 3 anos depois. Então, a violência, a censura e o silenciamento que Túlio sofreu, eles vieram, é preciso contextualizar, antes da ditadura de 64, se deu ainda em 1961. Né? Esses arrombamentos, e Flora Susseking nos fala, isso pensando já em um movimento pós-64, e eu trouxe isso para o que Túlio sofreu, esses arrombamentos, às vezes literais, como a violação de correspondências e residências, as detenções, sequestros pelas forças policiais, demissões por motivos ideológicos, perseguições que são comuns no pós-64, Túlio já sofreu em 61. Né? Ele foi torturado, teve o apartamento arrombado e seus cadernos diários roubados e provavelmente a mando do Exército Brasileiro, como a gente já viu. Portanto, ele sofreu das arbitrariedades que viriam a se tornar frequentes no Brasil antes que a ditadura militar se tornasse o regime, em 64, e antes que houvesse ainda o maior fechamento político, em 1968, com o AI-5. Hermílio Borba Filho relata um encontro que teve com o reitor, né, da Universidade do Recife, e fica claro que o que mais incomodava ao Magnífico era o conteúdo do diário, que desnudava um teor essencialmente homoerótico, e foi esse o motivo de sua expulsão da universidade. Eu vou relatar uma pequena parte desse encontro em Deus no Pasto. Mas afinal, o que aconteceu? Pergunta Hermílio. O Magnífico foi cortante. Não interessa, senhor professor. Basta que saibam que ele vivia caçando homens. E, o que é pior, negros. Era louco por negros. Seu diário está cheio de tipos asquerosos e de desenhos ainda mais nojentos. Cancelei o contrato e vou mandá-lo de volta ao seu país. Sobre a linguagem, e eu acho que isso é um primeiro momento, é uma primeira capa da transgressão, essa linguagem navalha na carne, uma linguagem direta usada por Túlio, principalmente dos encontros com os homens, e eu me remeto aqui ao que Barthes diz sobre a linguagem, quando ele fala que a linguagem tem essa faculdade de denegar, de esquecer, de dissociar o real, escrita a merda não fede, nesse caso específico de Orgia, a linguagem adquire, na maioria das vezes, o sentido contrário. Né? Ele é o de não negar, é o de mostrar, é o de desvelar a questão sexual do autor. E eu vou colocar, é impossível colocar todos os trechos, obviamente, mas eu vou colocar 2 trechos aqui para vocês sentirem como essa linguagem, como Túlio opera essa linguagem. No correio, na traseira de um caminhão, em cima de umas bolsas, vejo um negro seminu. Acenamos um para o outro, como se fôssemos velhos amigos. Na fila do guichê está um negro atrás de mim. Esfrega-se descaradamente e apodera-se da minha mão para levá-la à sua pica.
Espero-o na calçada, mas não volto a vê-lo. Cansado, decido voltar quando encontro-me com Valfrido, endomingado, limpo, alegre, excitado. Quer conhecer meu apartamento. Explica-se como procederemos, devo esperá-lo em frente ao cinema São Luís. E quando o vir, começarei a andar e ele virá atrás de mim. Deste modo, ocultará suas relações comigo. Não demora a chegar. Excita-me e vou para o seu lado. Ele tenta francamente agir como macho, mas não demora a ceder e volta-se de costas, do que me aproveito para enfiar minha pica na sua bunda. Então, essa transgressão é perceptível em primeira ordem na forma como ele usa essa linguagem, navalha na carne, direta, como vocês puderam perceber, e em momentos também do assumir da obra, né? São duas transgressões. A primeira camada é essa, a da linguagem. A segunda camada de transgressiva é o assumir da obra. O Túlio era um homem conhecido, principalmente no seu país, na Argentina, né? O assumir da obra descaradamente. E eu queria fazer um relato aqui do encontro que ele teve com King Kong. King Kong talvez tenha sido a pessoa com quem ele se apaixonou. Ele não deixa muito claro isso no livro. E essa passagem é uma passagem belíssima, que dá umas 3 páginas, né? Mas eu queria fazer uma síntese aqui, tanto para mostrar a beleza de como é escrita, né? Como ele opera essa escrita, né? Como para mostrar também essa linguagem que é navalha na carne. King Kong deveria ter a voz de Hildo, grave, sonora, atraente, como um abismo de promessas luxuriosas. Lúcio vai também à janela e King Kong dá-lhe espaço, afastando-se um pouco para a direita. Não muito. O vão não é largo e estão muito juntos. O contato é uma pergunta e a pergunta demora a ser feita. A passividade de Lúcio é uma resposta a um consentimento. Para ter certeza, King Kong acentua a pressão, move-se apenas, acentua também a intimidade e a pergunta muda, é agora o sexo que se comprime na coxa de Lúcio. A respiração de ambos torna-se mais profunda, mais calma. O caçador não respira enquanto se aproxima da presa e aponta a arma. A presa também não respira, espera passar despercebida o despertar a compaixão do caçador. King Kong procede com cautela, pouco a pouco desliza para as costas de Lúcio até encontrar uma saliência convexa onde se instala a princípio suavemente, depois acentuando o roçado para torná-lo vivo, intencional e não casual. Com a liberdade que deixa Túlio pasmado, desabotou a camisa e tira-a. Faz a mesma coisa com a calça, está completamente nu e se exibe com orgulho, sabe que é difícil achar um corpo mais perfeito que o seu. Mas King Kong não entende de preliminares prolongadas, quer trepar sem mais delonga. Gira-o para colocá-lo na frente dele, de costa, e sem perder tempo apoia a glande na carne indefesa. Lúcio, que se havia distraído contemplando por um instante os corpos no espelho, rebela-se, nunca poderá aguentar este caralho. Tenta separar-se, mas as mãos de King Kong o impedem, enquanto continua empurrando em vão para forçar a entrada muito estreita. É preciso que esse entre corpo pálido, alheio à sua terra, para comunicar-se com os deuses brancos que o habitam, mesmo que tenham que rasgá-lo e fazê-lo sangrar. Bota mais saliva, abre as nádegas e aponta com o membro teso. King Kong é dono do seu corpo, submete-o, sente que toca no fundo e que triunfa. Suas garras se tornam de seda, e em vez de cravar os dedos, acaricia o peito, as costas, o ventre e apoia seu rosto no dos ombros de Lúcio para saborear com mais clareza os gemidos do paciente. É importante dizer aqui que Túlio usa de um artifício sutil, né, mais claro e visível, que é a linguagem realista, como eu falei para vocês, que é essa predominância da voz em terceira pessoa nos primeiros capítulos, e essa voz vai se tornando mais íntima à medida que você adentra o livro a partir do 4º capítulo, né? E, como eu falei para vocês, à medida que ele tem maior intimidade com essa polis, esse microcosmo do centro da cidade, esse narrador passa a ser em primeira pessoa e torna o livro mais próximo do leitor. Eu queria falar aqui, citar Barthes ainda, voltando a Barthes, sobre como ele pensa a orgia, pensando, de certa forma, a obra de Marquês de Sade, né? Especificamente, nessa obra, a orgia, segundo Barthes, é organizada, distribuída, comandada, vigiada como uma atividade de oficina. Sua rentabilidade é a do trabalho em linha de montagem, mas sem mais-valia.
Um imenso e sutil jogo de engrenagens, uma relojoaria fina, cuja função é ligar o gozo, produzir um tempo contínuo, levar o prazer ao sujeito no esteira rolante. É muito do que acontece com a narração desses encontros de Túlio em Orgia também. Né? Nos parece que ele está em uma linha de produção, né? Onde um encontro se sucede a outro. Aquele mesmo narrador Flaner, ele anda intempestivamente, sequenciadamente, numa narração fílmica mesmo. Né? É como se estivesse numa linha de produção fordiana. Né? É muito do que Barthes pensa a obra de Marquês de Sade. Quando eu tomei conhecimento, quando eu li a primeira vez de Orgia, eu achei que esses encontros eram tantos que Túlio floreava. Né? Ele floreava, colocava cores mais fortes nesses encontros. Mas eu também, andando por esses arquivos públicos, eu encontrei uma campana feita na manhã do dia 19 de abril de 1961, onde ele estava sendo vigiado, uma parte de uma manhã, e que a gente vê que Túlio se encontrou com pelo menos 10 homens numa manhã. Né? Vocês estão vendo essa imagem, que está em duas imagens, na verdade, e que eu queria ler rapidamente para vocês, para que vocês percebam que essa narrativa ela pode, provavelmente, estar ancorada numa questão, numa verdade que está exterior ao texto, que a gente encontrou nesses arquivos públicos. Levantamos o homem às 9 da manhã, no sertão, em companhia de um rapaz estranho. O rapaz trajava creme, sapato telha, camisa creme e tinha uma grande pasta na mão. Aparentava uns 25 anos de idade, de cor morena clara e cabelos castanhos. Depois dessa palestra, que durou uns 10 minutos, o senhor Carela se dirigiu para Rua Nova, parou na casa de lanche Tabu, onde comprou um pedaço de queijo, ficou passeando na Rua Nova, no seguinte trecho: da Gamboa do Carmo à Avenida Dantas Barreto, na esquina do Magazine Caxias, ele teve uma ligação com 5 elementos, não sendo do nosso conhecimento nenhum dos referidos elementos. Seguiu em direção a um soldado de trânsito que se encontrava no meio da Avenida Dantas Barreto. E com o mesmo palestrou durante 15 minutos de relógio. Em seguida, se retirou para palestrar com 2 estranhos. Quando ele palestrava com o referido soldado de trânsito, dele se aproximou um indivíduo trajando camisa verde de malha, calça branca, sapatos pretos, tendo um pequeno sinal no lábio inferior do lado direito. Tem aproximadamente uns 23 anos de idade, 1,70 m de altura, cor morena e cabelos pretos. Quando o Carela se despediu dos 2 estranhos que palestrava, tomou o rumo do seu apartamento. Quando chegava na Ponte Boa Vista, isso já eram as 11h30, se encontrou com um indivíduo que já discriminei acima, palestraram no meio da ponte por uns 5 minutos e logo em seguida rumaram para o apartamento do senhor Carela. Lá chegaram às 11h42, procurei entrar em contato com o senhor tenente-coronel-chefe da 2ª, pois era o meu desejo prender o citado indivíduo a fim de esclarecer logo tudo. Porém, a ordem que veio foi de continuar seguindo o homem. Às 12 horas, descia do apartamento de Carela o referido indivíduo. Procurei segui-lo mais uma vez, e quando chegou à Avenida Conde da Boa Vista, o indivíduo tirou do bolso uma nota de 100 cruzeiros, acredito, e ato contínuo atravessou a referida avenida e tomou uma condução seguindo o destino ignorado. O soldado de trânsito que o Carela entrou em ligação, eu procurei identificá-lo, chama-se Otacílio e tem o número 279. Isso é um documento da polícia pernambucana. Né? E para fazer um exercício comparativo, para saber como é possível que isso tenha acontecido, eu vou ler uns trechos já do livro, já de Orgia, para que vocês vejam que a narrativa é muito parecida. Né? Lerei para vocês. Augusto, o negro que se masturbou, me disse que esse cara bebeu o dinheiro que lhe dei para a viagem, e além do mais falou mal de mim. Passa ao largo e senta-me à beirada do rio. Otacílio não demora a chegar, admira minha camisa que lhe parece fina e elegante, gostaria de ter uma como presente. Insiste que seu amigo me deseja e devo deitar-me com ele para que não sofra tanto. Júlio me segue, me persegue, me fala, me mostra o pênis duro e convida para Olinda, me olha implorando, Júlio em toda parte. Ivo, o menino do correio, fala-me de sua vida, vive longe com o irmãozinho e seu pai indiferente. Faz pouco caso deles. Descubro que minha roupa é facilmente identificável como estrangeira e exerce a influência decisiva nas pessoas. Continua. Esse Porfílio, um rapaz sólido, moreno, largo, de feições irregulares, mas agradáveis. Há uma simpatia recíproca que se traduz na manipulação costumeira dos órgãos genitais. Caminhamos para uma rua escura, mas me propõe ir para trás de uma ponte, na zona portuária, a lugares propícios e solitários. Continua.
um novo personagem. Um rapazinho deixa um velho e vem para junto de mim, enquanto o negrinho delicioso suspira e arqueja do outro lado. Um terceiro me olha, me faz sinais com o braço para que siga, e como obedeço, volta e insiste. É harmonioso. Numa rua escura, fiz de urinar para mostrar-me seu pênis, que é muito grande, chama-se Maurício. Um tipo baixinho, continua, me fala, faltam-lhe os dentes, faltando-lhe também coragem ou desejo. Em troca, vem um mulato de cabelo crespo e fica ao meu lado, imóvel, como sempre hipnotizado. No hotel, passo por um negrinho que me procura antes na televitrina. Entro no vão da escada, ele volta e me acaricia, chama-se Ciro e mora num bairro distante. Ciro se despede amigavelmente, é provável que na terça-feira apareça. E assim continua Túlio, né? Se a gente fizer um exercício comparativo, a gente vai ver que é bem possível que aquele relato real que está no documento daquela campanha do 19 de abril pudesse ser transposto para o livro, né? E por fim, eu queria arrematar, concluir para vocês, há muita coisa a ser dita sobre a pesquisa, é um livro complexo, como eu falei para vocês, mas eu selecionei dois trechos dessa minha sessão, que eu chamo dos remates, que é a minha conclusão, para que a gente feche esse nosso encontro. Então, pelos motivos elencados acima, sustento que a orgia foi a transgressão de Túlio Carella, uma resposta de resistência à violência, à tortura e à expulsão que sofreu. Talvez o único modo de o autor dar uma resposta a posteriori ao que eles tiraram da Recife dos 1960, provavelmente sem saber ele que essa atitude ainda lhe tiraria mais. O ostracismo que viveu depois da primeira edição brasileira, mesmo sem ter havido a edição argentina, foi uma consequência direta desse transgredir. Essas escolhas, por vezes linguísticas, por parte do autor, se traduzem em uma forma de transgressão das ordens vigentes, e principalmente foi o caminho utilizado por Túlio Carella para transpor uma ordem social marcada pela censura e pelo silenciamento, primeiro como indivíduo e depois de sua obra em si, mas principalmente uma forma de resposta à violência física e psicológica ocasionada pela prisão e torturas sofridas, bem como pela expulsão da universidade e do país que o convidou. Orgia foi uma forma de burlar aquela endóxia do começo da década de 1960, marcada por um fechamento moral e político que culminaria em ditaduras militares no Brasil e na Argentina. E isso se deu pela transgressão instituída na obra, que encerra uma narrativa homoerótica contundente. Essa pesquisa é também um resgate da memória desse escritor e professor que tentou quebrar certa ordem instituída por suas opções sexuais quando imprimiu suas experiências sexuais em uma obra literária. Como consequência direta disto, sofreu as violências daqueles que tentaram silenciá-lo. Que Orgia reverbere como uma obra literária a partir dos estudos que a inclui nesse ciclo acadêmico e que, a partir da literatura, nós possamos olhar para nós mesmos e refletirmos sobre as liberdades individuais, lutando contra o anti-iluminismo que de quando em vez se institui na humanidade como o que vemos agora. Que o resgate da memória de Túlio Carella e sua orgia também nos sirva para corrigir este erro histórico a partir das considerações sobre a liberdade, que é o solo no qual a literatura deveria prisar sempre. Meu muito obrigado. Eu queria também dizer que essa pesquisa teve a orientação da professora Suzana Souto, quem eu agradeço muitíssimo, e agradecer ao meu programa de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas, que me proporcionou total liberdade a essa pesquisa. Queria também agradecer ao CPC, Centro de Produção Cultural do Sesc Garanhuns, a pessoa de Carminha Lins, que é a gestora, ao Espaço Artes, novamente pelo cenário, pelo bonito cenário, a Thaisa Villanova, e dizer a vocês que esse projeto foi realizado através da Lei Aldir Blanc, através do edital de formação e pesquisa do Estado de Pernambuco. Obrigado.